A paz do Senhor, tudo bem? Eu quero estar te convidando a ficar até o final dessa aula, onde nós estaremos aprendendo sobre as 7 congregações, as 7 igrejas do Apocalipse. Será uma aula para cada congregação, onde nós estaremos aprendendo um pouco. Então, fique comigo até o final desse vídeo e creio que você estará aprendendo muito. Já aproveita, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para conseguirmos alcançarmos um número maior de pessoas. Que Deus abençoe e vamos lá. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: nestas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Nós já conseguimos perceber que essa foi uma igreja muito importante, uma igreja abençoada por Cristo. É interessante olharmos que Esmirna era uma cidade rica, tinha muitos templos pagãos, mas também tinha muitos grandes comércios, uma cidade que tinha tudo o que precisava. Ela tinha também o maior porto da região e era a cidade mais rica da Ásia Menor. Porém, uma cidade rica com uma igreja pobre. Como assim? Tudo que essa congregação tinha dela era retirada. Por quê? Foi uma igreja que não negou o nome de Jesus Cristo. Foi uma igreja que não queria adorar outros deuses. Essa igreja ela viveu uma grande perseguição, até morte. Nós lemos que essa igreja era uma igreja pobre, mas Jesus chamou ela de rica. Por quê? Porque a riqueza dela não estava nos bens materiais, não estava no dinheiro. A riqueza dessa igreja estava em carregar a presença de Jesus Cristo. Essa igreja ela enfrentou uma grande perseguição a ponto de o imperador se achar um semideus ou um próprio Deus e querer que todos da cidade adorassem a ele. Essa igreja, como era fiel a Cristo, não adorava esse imperador. E por eles não fazerem tal ato, eles eram levados até o alto das montanhas e de lá eram arremessados para que pudessem vir a óbito. Mesmo assim, eles não se preocupavam com isso. Eles criam que se estivesse morrendo ali pelo nome de Jesus Cristo, alcançariam a salvação muito mais rápido. E foi isso que aconteceu. A igreja cresceu mais em pessoas espirituais, aquelas que conheciam e acreditavam mais na promessa de Jesus Cristo. E quanto mais morriam, mais cresciam também. É contraditório, né? Quanto mais morre, mais cresce. Realmente, uns morriam, mas ali se perpetuava aquela promessa, aquelas palavras de que eles estavam alcançando a salvação mais rápido. Então, mais pessoas vinham para o Evangelho. Mas acontecia que também nessa congregação tinha alguns judeus que se diziam ser templo de Deus, mas era o templo de Satanás. Na verdade, eles eram falsos cristãos, porque Jesus está dizendo aqui falsos judeus pelo fato de que eles eram cristãos que estavam ali dizendo que eram verdadeiros, mas eram falsos. Além disso, muitos daqueles que combatiam a própria igreja eram os próprios judeus. É por isso que Jesus os chama de sinagoga de Satanás, porque diziam serem servos de Deus, fazerem o certo, mas negavam essa verdade. Eram falsos adoradores, falsos cristãos. Sobre os 10 dias de perseguição ou prisão, há uma história onde diz que no tempo do imperador Domiciano teve uma dura perseguição e alguns judeus ali, cristãos, foram presos. Isso está mais relacionado a uma tribulação, uma perseguição dura, mas por um tempo limitado. Nós conseguimos entender dessa forma que foi uma perseguição bem pesada, mas que Jesus nunca perdeu o controle. Permitiu isso até acontecer, mas Jesus estava abençoando essa igreja de alguma forma
que eles ainda continuavam crescendo. Então nós já entendemos que mesmo em meio às perseguições, provações, Jesus Cristo também não afasta de nós. Hoje o que acontece é que nós gostamos muito de ouvir sobre a mensagem que seremos como José, tirados da prisão para governar, ou como Davi também, tirado do campo para ser um rei ou sentarmos no trono. É bem verdade, né, que nós um dia governaremos com Cristo, sim. Mas tem uma verdade maior ainda. A verdade essa é que o nosso destino é o céu. Não tem como nós fugirmos das tribulações. Jesus disse em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflição, mas ficar tranquilo porque ele venceu. Então, se Jesus venceu, nós podemos ficar tranquilo porque ele venceu por nós, ele pagou o preço por nós. Também não tem como nós falarmos que fugiremos das tribulações e viveremos só o melhor dessa terra. Não é possível. Se nós olharmos para a Bíblia, os patriarcas sofreram. Vamos olhar que Jó sofreu, profeta Elias sofreu também. Melhor, Jesus sofreu também. E sofreu morte de cruz. E como é que nós falaremos que nós não passaremos por essa tribulação? Podemos provar o melhor dessa terra. Talvez cadeiras ou posições estão preparadas para nós, mas precisamos almejar mais a salvação do que algo nessa terra. Nós pecamos tanto contra Deus e fazemos para Ele tão pouco. Devemos apenas obedecer a ordem de Jesus. Tede bom ânimo. Josué também, quando estava começando a passar por uma aflição, Deus só olhou para ele e disse: se esforce. Então devemos nos esforçar também para continuarmos essas pelejas, porque tem algo muito maior preparado para nós. A promessa gloriosa e maravilhosa para essa igreja foi de não provar a segunda morte. Tem a primeira morte, que é a morte da carne, do corpo, onde nós morremos e o corpo é sepultado. E tem a segunda morte, que é a morte da alma, onde é a morte eterna. Mas a Bíblia aqui vai nos relatar que Jesus fez a promessa de aquele que vencer não provaria da segunda morte. Ou seja, o corpo pode até morrer, mas a alma viveria eternamente com Jesus Cristo. Então aprendemos com a igreja de Esmirna que mesmo que passemos grandes perseguições e aflições, precisamos manter firmes em Jesus Cristo. Nós já estamos vendo que em alguns outros países aí, alguns dos nossos irmãos estão padecendo, sofrendo a sua vida, perdendo sua vida literalmente, por amor a Cristo. E até nosso país já tem sofrido algum tipo de perseguição, não tanto igual esses irmãos que estão fora do país, mas já temos sentido um pouco dessas dores. Mas Jesus nos prometeu, mesmo que soframos nessa terra, um lugar já está preparado para nós com Cristo nos céus. Se essa palavra te tocou, se você conseguiu aprender alguma coisa com essa aula, Deus te abençoe grandiosamente. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que possamos estar alcançando um maior número de pessoas e que Deus te abençoe.